Que o amor e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com a sua vida, fortalecendo-o, abençoando, guardando e conduzindo a um pleno conhecimento da verdade que nós só encontramos em Jesus Cristo. Irmãos, hoje nós falaremos a respeito da segunda carta de Timóteo, no capítulo 1, o versos 6 e 7. Nós vamos fazer essa leitura e logo após passaremos algumas considerações a respeito desse texto. Leiamos. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Paulo escreve esta carta para Timóteo a fim de fortalecê-lo em um momento difícil na sua vida e no seu ministério. Timóteo estava passando por algumas crises e talvez ele pensava: será que de fato eu devo insistir neste ministério da palavra? Será que eu devo realmente trabalhar e batalhar? Será que valerá a pena? E é nesse contexto que Paulo escreve para Timóteo. Paulo conhecia a Timóteo e sabia o que ele estava passando. Quando nós olhamos no verso de número 4 do capítulo 1, nós vemos que o apóstolo Paulo recorda-se das lágrimas de Timóteo. Timóteo já havia chorado muito para Paulo, falando das suas dificuldades, dos seus medos, dos seus temores. E Paulo agora começa a escrever, lembrando dos seus temores, mas lembrando também de uma fé genuína que havia em Timóteo. No versículo 5 ele fala disso. Uma fé genuína que foi passado para ele por intermédio da sua mãe e da sua avó, que também possuíam essa fé verdadeira diante de Deus. Timóteo, ele estava passando por algumas dificuldades. Quais eram essas dificuldades? Nós não sabemos. Sabemos algumas coisas. Sabemos que Timóteo, ele passava por problemas de saúde, Havia lá, quando nós olhamos até em 1 Timóteo, capítulo 5, verso de número 23, vemos Timóteo com problemas de saúde. Nós vemos Timóteo sendo uma pessoa naturalmente tímida. Não era uma pessoa extrovertida, que talvez falasse com facilidade, mas era uma pessoa tímida. Vemos Timóteo, por ser jovem, e nós vemos isso várias vezes na carta ao Timóteo, que ninguém despreze a tua mocidade. Então, alguém jovem, talvez ainda não tão experiente com a vida, tendo que enfrentar grandes dificuldades e grandes opositores. Porque alguns que estavam em Efésios, na igreja de Éfeso, também eram opositores ferrenhos, que argumentavam com força, e talvez Timóteo sentia-se ali fragilizado diante de homens mais experientes, e ele, sendo jovem, tendo que lidar com esses homens. E uma das coisas que também nós vemos é que a própria igreja era perseguida pelo Estado. O Estado romano estava perseguindo todos aqueles que eram cristãos, e nesse momento talvez seja um momento até de temor de Timóteo. Nós não sabemos se alguns desses motivos, ou talvez todos eles, sejam motivo de uma fraqueza, de um esfriamento de Timóteo. Mas sabemos que isso poderia ser real, estar presente na vida deles. Às vezes, irmãos, na nossa vida também nós passamos por dificuldades e também por algum esfriamento espiritual. Talvez os nossos dons não são tão bem trabalhados
e nós começamos a deixá-los de lado, esquecer de sermos mais atuantes na palavra, no reino de Deus, de vivermos para o trabalho do Senhor e às vezes desistimos, cansamos e nos acomodamos. Às vezes é por causa de problemas internos ou externos a nós. O que nós não vemos em Timóteo é o motivo do pecado. Timóteo não estava, talvez, com um esfriamento por causa do pecado. Não é porque ele tinha pecado, ou por causa dos prazeres da juventude, ou por causa de algum motivo que o afastava de Deus. Ele tinha uma fé genuína, ele tinha um amor verdadeiro por Deus. Mas este amor, talvez, ele estava vendo as dificuldades, ao invés de ver a solução em Deus. Aquele que poderia realmente fortalecê-lo, abençoá-lo e fazer com que ele superasse todas as dificuldades. Se o seu problema para o desânimo é o pecado, irmão, se arrepende, volta atrás. Não deixe que o pecado te distancie de Deus. Timóteo não estava com medo por causa do pecado. Eram outros problemas. Talvez isso aconteça na nossa vida. Mas o pecado deve ser abandonado. E os outros problemas, nós devemos entregá-los nas mãos de Deus, para que Ele nos fortaleça, para que possamos enfrentar. Por quê? Lá no verso número 7, diz o seguinte, diz assim, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O que nós vemos aqui é que Deus não nos tem dado um espírito de covardia. Deus não nos dá algo para que nós estejamos temerosos. Mas Deus, Ele faz com que nós sejamos valentes. Deus faz com que nós realmente progridamos, né, no nosso desempenho espiritual e vivamos com força e audácia para o seu reino. Aquele que se coloca no reino de Deus não deve ser uma pessoa covarde, medrosa, amedrontada. O Espírito que Deus nos dá não faz com que nós sejamos assim. Mas nós devemos ser alguém que vai até o fim na sua luta, que persevera. Não uma pessoa que desiste no meio do caminho, não uma pessoa que fica impressionada com os perigos que surgem decorrentes da nossa fé. Não aquele que se poupa de esforços, da batalha, das dificuldades. Não é esse que Deus chama para o seu ministério, mas é aquele que se empenha verdadeiramente, que se dedica com todo o seu coração, com toda a sua alma. E isto é coragem. Coragem para enfrentar os perigos, coragem para dedicar-se verdadeiramente ao Senhor. E fala assim, qual é o Espírito que Deus nos dá? Um Espírito de poder. Esta palavra poder é a palavra aqui em grego, né, quando nós falamos do grego, é a palavra que originou-se a palavra dinamite, né? Vem de dínamos. E esta palavra fala de realmente um poder. E esse poder é sobre o quê? Sobre um poder que nos capacita a uma vida santa. É um poder que nos capacita a um viver cristão e a um serviço cristão. É o poder que nos fortalece e nos capacita para testemunharmos a respeito de Cristo. E esse poder é doado a nós pelo próprio Deus. Nós vamos ser, e pela presença do Espírito Santo em nós. Atos, capítulo 1, verso número 8, diz assim, e recebereis poder, este poder, quando descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E nós vemos que este poder é a capacitação do Espírito Santo e o desenvolvimento
que nós temos dos dons espirituais na nossa vida. O apóstolo continua falando para Timóteo: você não tem um espírito de covardia, mas tem um espírito de poder, de amor. E essa é a principal de todas as virtudes espirituais. Consiste na disposição de cuidar dos outros, assim como você cuida de você mesmo. Como o próprio Jesus disse: amar o teu próximo como a si mesmo. É um verdadeiro altruísmo que não pensa em si antes de pensar nos outros. E é esse o padrão que Cristo estabeleceu para todos nós cristãos. E ele diz: um espírito de moderação. O que é esse espírito de moderação? Quando nós falamos em moderação, nós não falamos nem em exceder e nem em ficar devendo. É sermos moderados. E aqui podemos entender essa palavra como temperança, como ser alguém que é temperante, alguém que realmente não se excede na sua força e também não se mostra fragilizado. É alguém temperante. E é assim que nós devemos cuidar das pessoas. É assim que nós devemos olhar para com todas as pessoas. Agir com temperança. E é isso o que Deus requer de nós. É a autodisciplina, é esse autocontrole que nós devemos exercer em todas as situações da nossa vida. É essa moderação que Timóteo deveria exercer, porque Deus deu a ele, por intermédio dos seus dons, da imposição das mãos, no dia da sua ordenação. Meus irmãos, nós observamos aqui que o amor, ele representa o caloroso afeto de uma vida abnegada. Essa moderação, ela indica uma vida razoável, disciplinada, ordeira. E o poder indica a intensidade de vida e do poder do Espírito Santo no nosso ser. Que nós realmente possamos viver para a glória de Deus, não amedrontados com o que o mundo coloca diante de nós, mas corajosos pelo Espírito que Deus nos tem dado, não de covardia, mas de amor, de moderação e também o poder pelo Espírito Santo. Que Deus esteja assim nos abençoando. Vamos orar nesse momento? Santo e eterno Deus, que nós possamos prosseguir na nossa jornada cristã, que nós não nos amedrontemos com as dificuldades que apareçam no nosso caminho e nem nos desanimemos com essas dificuldades, mas que nós possamos estar constantemente olhando para Ti e nos fortalecendo pelo Espírito Santo que o Senhor tem nos concedido. Esta é a oração que nós fazemos, no nome santo do Teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.